Olá, meu irmão, olá, meu amigo, graça e paz. João, capítulo 1. Nos últimos 3 pequeninos vídeos que eu gravei, o texto em todos os 3 foi João 1, de 1 a 14, onde nós refletimos sobre quem é Jesus, o que é Jesus e o que Jesus faz e a quem ele faz. Jesus é Deus na pessoa do Filho, Jesus é a luz e Jesus confere a quem crê nele o poder de se tornar filho de Deus. E é só Jesus que pode fazer isso. Agora eu quero começar a refletir aqui mesmo em João capítulo 1, mas a partir do verso 15 até o verso 51. E obviamente o texto todo, todos esses versos 15 a 51, é um texto um pouquinho longo para esses vídeos que eu pretendo manter curtos. Então nós vamos fazer assim, se você quiser, você pode ler o texto aí na sua casa, os versos 15 até 51, recomendo que eu faça, e aqui no vídeo eu vou destacar o verso de número 29, ok? Então vamos lá, eu vou ler o verso 29. O verso 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse verso eu quero enfatizar hoje o pecado. E eu quero enfatizar o pecado porque hoje, em primeiro lugar, nesses versos 15 a 51, eu quero refletir com você brevemente sobre esse grande problema que é chamado pecado. E o pecado é realmente um grande problema. É um problemão por uma diversidade de razões. Algumas delas eu apresento para você. Primeiro, porque ele é uma terrível realidade presente em todos nós. Todo mundo foi contaminado pelo pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, escreveu o apóstolo Paulo. Segundo, o pecado é um problemão porque ele é a fonte primária, original de todas as desgraças humanas. Quantas tragédias, quantas desgraças nós temos visto acontecer só nesse ano? Quantas aconteceram? Obviamente, muitas delas têm a sua causa natural, muitas delas têm os seus culpados que precisam ser devidamente responsabilizados. Muitas estão envolvidas em complexos contextos de causa e efeito, mas também em análise mais profunda, análise não simplesmente humana, porém espiritual. Essas coisas ruins não aconteceriam se não tivesse havido a primeira grande tragédia, que foi a entrada do pecado no mundo, através dos nossos primeiros pais. Então o pecado é um problemão. Também o pecado é um problemão porque ele separa o homem de Deus nessa realidade terrena. E pior ainda, o pecado é um grande problema porque se ele não for tratado conforme deve ser tratado pela fé no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, dom da graça de Deus para nós, o pecado separa o homem de Deus também na eternidade. Isso significa eternidade no inferno. Então, não tem problema maior do que o pecado. É o maior de todos os problemas. É um problemão, um grande problema. As doenças são um grande problema para a humanidade. Você sabe quantas doenças existem? Eu perguntei para o Google e o Google me disse que atualmente existem cerca de 9.000 doenças registradas no Código Internacional de Doenças, mas que certamente o número real é muito maior, porque muitas doenças ainda não foram classificadas. Você vai a qualquer hospital, especialmente os dos médios e grandes centros, e o movimento de pessoas tratando de enfermidades é enorme. E os leitos estão quase sempre todos ocupados. Então, quem pode dizer que as doenças não são um grande problema? São. Porém,
o pecado é um problema maior. Porque uma doença pode levar o nosso corpo para o túmulo, mas o pecado leva a alma para o inferno. É maior. A violência é um grande problema. A violência ela pode ser classificada em pelo menos 3 tipos. Tem a violência autodirigida, que é a violência contra si mesmo. Tem a violência interpessoal, que é a violência contra outra pessoa. E tem a violência coletiva, que é a violência cometida contra outros, mas na coletividade, como nas guerras, por exemplo, e nos atos terroristas. E muitos são os atos de violência que nós vemos por aí. É violência no trânsito, é violência contra a mulher, é violência contra crianças, violência contra idosos, assaltos, sequestros e por aí vai. Segundo pesquisas, a violência mata 1,6 milhões de pessoas por ano no mundo e outros milhões sofrem algum tipo de mutilação. Então quem pode dizer que a violência não é um grande problema? É um problemão, mas o pecado é um problema maior, porque a violência pode deixar o seu corpo mutilado e talvez até levar o seu corpo para o túmulo, mas o pecado leva a sua alma para o inferno. A pobreza é um grande problema. A pobreza ela pode ser entendida em diversos sentidos, mas aqui eu me refiro à pobreza no sentido de carência de bens e serviços essenciais. E segundo pesquisas, a pobreza global é ainda hoje um problema enorme e dramático. Todos os anos, cerca de 18 milhões de pessoas, 50 mil por dia, morrem por razões relacionadas com a pobreza, sendo a maioria mulheres e crianças. Todos os anos, cerca de 11 milhões de crianças morrem antes de completarem 5 anos. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, cerca de 1/6 da humanidade, vive com menos de $1 dos Estados Unidos por dia. Mais de 800 milhões de pessoas estão subnutridas no mundo. Então, quem pode dizer que a pobreza não é um grande problema? É de fato um grande problema. Mas o pecado é um problema maior, porque a pobreza pode lhe impor uma infinidade de dificuldades e até mesmo levar o seu corpo para o túmulo. Mas o pecado leva a sua alma para o inferno. As tragédias são um grande problema. Tragédias causadas por terremotos, maremotos, tsunamis, ciclones, furacões, tornados, erupções vulcânicas, rompimentos de barragens, chuvas torrenciais, fogo, comportamentos violentos. Quantas pessoas já morreram só nesse ano vítimas de tragédias? Muitíssimas. Então quem pode dizer que as tragédias não são um grande problema? São, mas o pecado é um problema maior, porque a tragédia pode lhe impor uma infinidade de dificuldades e até mesmo levar o seu corpo ou os corpos de familiares e amigos para o túmulo. Mas o pecado leva a sua alma para o inferno. Então, o pecado é um enorme problema. Um mega, hiper, super grande problema. Mas, louvado seja Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João, apontando para Jesus. O pecado é um grande problema, mas tem solução. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a solução. Então, não continue nesse problema. Receba hoje mesmo a Jesus e receba o perdão de todos os seus pecados. Receba o livramento para a sua alma, o livramento de a sua alma ser, por causa do pecado, lançada no inferno. Então essa é a primeira coisa que eu quero destacar, que nós podemos destacar aí no texto. O problema chamado pecado. Mas o Cordeiro de Deus, que é Jesus, veio para tirar o pecado do mundo, para resolver esse problema. Não perca os próximos estudos para ver mais algumas das muitas outras coisas que nós temos aí nesses versículos. Que Deus lhe abençoe e que o Espírito de Deus aplique a sua palavra ao seu e ao meu coração. Amém.